Eu tô tentando gravar esse vídeo pela terceira ou quarta vez, porque, cara, eu tô gravando 7 da manhã e toda hora tem barulho no fundo. Mas enfim. E aí, pessoal, beleza? Sou o Lucas, sou desenvolvedor de software e hoje é um vídeo um pouco diferente em que eu vou explicar minha trajetória, desde a época que eu era jovem aprendiz trabalhando no supermercado até o momento atual que eu sou desenvolvedor, tá? Normalmente eu trago os vídeos em SolidDraw, mas eu vou gravar em Minecraft dessa vez. Inicialmente, eu 2022 eu me tornei jovem aprendiz em um supermercado, fiquei um ano e cara, lá eu aprendi algumas coisas, né, como logística, rotinas administrativas e gestão. Eu coloquei aqui, ó, ferro para representar que essa época eu não aprendi muito sobre desenvolvimento de software, tá? Quase nada. Eu aprendi realmente sobre rotinas administrativas e depois, como acabou meu contrato, eu fui contratado como auxiliar de armazém. Eu fiquei um mês e meio, aprendi mais ainda sobre logística, eu aprendi a ter um pouco mais de responsabilidade e organização, afinal eu tinha que manter o estoque organizado. Foi uma época cansativa, mas eu aprendi, tá? Aprendi bastante. Depois eu fui promovido para auxiliar de informática, depois desse um mês e meio. Fiquei 10 meses como auxiliar e eu aprendi sobre Linux e suporte inicialmente, mas lógico, eu fui aprendendo outras coisas como infraestrutura, implantação de sistemas e manutenção de computadores. Cara, isso aqui foi muito importante para minha trajetória, porque foi nessa época em que eu me envolvi com comunidades, pelo menos comunidades dentro dessa empresa, em que as pessoas desenvolviam software justamente para auxiliar outras unidades, outras filiais. E, cara, eu achei isso muito legal. Era assim um grupo de pessoas que não estavam recebendo a mais por isso, só que pela curiosidade, pela vontade de aprender, pela vontade de inovar, eles criavam softwares livres para você reutilizar dentro da empresa. Isso eu achava muito bacana, tá? Lógico, a pessoa não estava ganhando mais por isso, só que ela utilizava o tempo livre que ela estava na empresa para aprender. E foi isso que me ajudou a minha época de diamante, que era a época que eu era helpdesk numa outra empresa. Eu fui para uma próxima empresa, fiquei um ano nessa empresa, mas eu não me considero helpdesk, sendo sincero. Eu era praticamente o gerente, já que eu tinha que sempre provar tudo e eu fazia toda a gestão de praticamente tudo, tudo eu gerenciava. Lá eu aprendi a desenvolver minhas habilidades em programação no ambiente profissional, em que eu comecei a desenvolver automações em Python utilizando Selenium. Eu já programava em Python, mas eu comecei a desenvolver de verdade automações para as empresas utilizando Python nessa época. Eu aprendi mais sobre implementação de sites no code, por exemplo, eu utilizei o Webflow e eu aprendi mais uns conhecimentos sobre inteligência artificial e gestão de equipes. Como eu falei, aqui é uma época em que eu não era só um helpdesk, cara. Eu era muito além, eu fazia muito mais coisa além, só que eu tava como helpdesk. Mas eu me desenvolvi muito, tá? Porque eu criei sistemas, implantei sistemas, eu treinei equipes, eu cuidava de pessoas e foi uma época assim, uma época completamente diamante, tá? Vocês podem ver que isso aqui foi uma linha muito linear. Começa com ferro, ouro, depois diamante e agora a gente vai pro Netherite, em que eu me tornei desenvolvedor de software. Essa trajetória foi, eu estava na faculdade, terminei a faculdade, nessa época mesmo. Quando eu terminei a faculdade, um professor já estava meio que de olho em mim, então ele me chamou para ser desenvolvedor de software na empresa na qual ele é sócio. E a ideia é que eu também me torne sócio dessa empresa, porque aparentemente eu tô evoluindo de uma forma muito alta, minha forma de comunicar. Cara, aqui, quando eu, em teoria, era helpdesk nessa empresa, eu aprendi muito sobre comunicação, que eu não escrevi aqui, mas eu aprendi tanto a um ponto de, muitas das vezes, eu fazer os orçamentos da empresa e eu poder fazer as negociações. Então, por isso que eu também falo, eu não era helpdesk, cara, eu era realmente o gerente, e essas habilidades, cara, graças a Deus me trouxeram muitas soft skills que me ajudaram a ser desenvolvedor de software e em teoria entregando mais do que ser um desenvolvedor. Em teoria tem vamos dizer que a proposta do CEO é eu me tornar sócio da empresa, mas pode ser que não. Essa é só uma proposta que ele falou para mim. Estou há 7 meses nessa empresa, desenvolvo em PHP, mas eu também desenvolvo em Python, criando automações e também desenvolvo JavaScript, óbvio. Eu sei um pouco sobre MySQL. Na verdade, o pouco que eu sei já é suficiente para eu criar queries extremamente, não extremamente, mas bastante otimizadas, tá? Grande parte do sistema ele está se tornando mais rápido por causa de mim.
e arquitetura e boas práticas. Eu já melhorei muito essa questão e eu aprendi bastante conceitos matemáticos e inteligência artificial. Eu vou fazer implantações dos próximos. No caso, conceitos matemáticos, eu não consigo te dar exemplos nesse momento, mas vamos dizer que são conceitos em que me ajudaram a deixar o código um pouco mais rápido. Enfim, eu tentei fazer um vídeo um pouco diferente, dessa vez utilizando Minecraft, cara, e eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu tô gostando de postar vídeos mais frequentes do canal, tem sido uma experiência bacana e eu espero poder compartilhar mais a minha experiência de ser desenvolvedor de software com vocês e também, quem sabe, ajudar a desenvolver as habilidades de vocês. Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, até a próxima.